Olá, Rafael Golden aqui para a segunda parte da história da metodologia dos pacotes de entrega integrados, o método PI. Na primeira parte dessa história, nós abordamos os pilares por trás da criação de uma metodologia, e dentro desses pilares, como nós passamos por premissas, motivações, paradigmas e axiomas, mudança e implantação, a gente deixou bem claro quais eram os objetivos do que inicialmente era uma tentativa de sistematizar o processo para gestão de projetos. No caso, coordenação de projetos executivos naquele momento. Mas antes de abordar alguns aspectos técnicos da metodologia, permitam que eu ainda continue entrando dentro do sentido das palavras, o sentido das coisas, aquilo que dá razão para algum método ser desenvolvido. Antes de mais nada, primeiro, recomendo que vocês assistam o vídeo anterior dos pilares fundamentais do método PI e também pilares fundamentais de qualquer método e por que criar um método, né? Mas antes de nós irmos para o aspecto técnico em questão, podemos abordar um quesito principal, que são palavras que são repetidas de várias formas, a exaustão, mas na prática poucos se preocupam com o que elas significam na prática, né? E de fato. A relação entre sistema, gestão, projetos. E o que isso tem a ver com a metodologia, o método PI. A gente vai aprofundar aqui agora na etimologia, na semântica, no contexto e na origem dessas palavras. Então vamos lá. A palavra sistema, ela tem origem do grego sistema, que significa conjunto organizado, reunião de partes, né? E o sentido é um todo integrado composto por elementos interdependentes que funcionam em harmonia. Ou seja, a busca por um sistema é a base primordial da necessidade de estruturar um fluxo de um processo. A segunda palavra, gestão, tem como sua origem o latim gestio, que remete à ação de conduzir, administrar. Ou seja, o ato de organizar, tomar decisões e direcionar recursos para objetivos definidos. Ou seja, se você está procurando gestão, você tem que estar em certa camada buscando organização, tomar decisões, direcionando os recursos para objetivos definidos. Gestão, por definição, neste caso, não é você liderar pessoas e mandar executar tarefas de qualquer forma. Como diz Peter Drucker, o pai da administração, quem mede gerencia. Ou até de forma, na negação, né? Quem não mede não gerencia. E projetos, da origem do latim projectum, lançado adiante, tem o seguinte sentido, né? Conjunto de esforços temporários com objetivo específico, limitado por tempo, recursos e escopo. Portanto, um sistema de gestão de projetos é a estrutura integrada, sistema, que organiza e conduz pela gestão os esforços direcionados a um objetivo futuro, que são os projetos. Então, quais são as características fundamentais de um sistema de gestão de projeto? Que é o método PI. Integração de partes, regras e diretrizes claras, premissas organizacionais, temporalidade e foco em metas, prazo, escopo e qualidade, adaptação e melhoria contínua. A metodologia PI é a materialização de um sistema de gestão de projetos orientado pela padronização, segmentação e rastreabilidade dos integráveis. E como ele ele incorpora esses conceitos? Pelo sistema, uma estrutura lógica de pacotes de entrega que se relacionam de forma interdependente. Pela gestão, organização, priorização e monitoramento de cada pacote segundo as premissas e objetivos claros. E na questão do projetos, focos na entrega de valor ao longo do tempo, com prazos, sequenciamento e controle sobre cada fase do empreendimento. A PI, ou seja, o método PI, é um sistema vivo. Ao contrário de métodos engessados, ele é adaptável, evoluindo conforme as demandas do mercado e da organização, atua com respeito aos paradigmas e axiomas existentes, sem ignorar as restrições culturais e operacionais,
e promove uma mudança sustentável por meio de planejamento, capacitação, feedback e governança. Eu sempre costumo conversar com todos que são meus pares, quem trabalha comigo, as pessoas que estão na gestão operacional ali do processo, que é uma maratona, é uma questão de resistência, melhoria contínua e comprometimento com a consistência, perfeito? Conclusão, né? A integração entre os significados de sistema, gestão e projeto nos conduz inevitavelmente à estrutura do método PI. Não se trata apenas de uma metodologia de coordenação de projetos, mas de um modelo organizado sistêmico, que pega todos os aspectos da organização, que transforma a forma como entendemos e executamos a gestão da informação e das entregas, lógico que aqui nesse caso do método PI, na construção civil. Projeto sem sistema vira improviso e gestão sem método vira rotina sem direção. E aí eu trago 2 gráficos aqui abaixo para vocês, que do McLean, muito comum, todo mundo tem utilizado para sistematizar os fluxos de processo no sentido de orientá-los para que decisões mais críticas sejam tomadas em fases menos maduras do projeto, para que o impacto seja maior em detrimento de custos menores. Isso na metodologia BIM é crucial, porque as informações dos projetos necessitam de antecipação para que a modelagem se torne previsível e assertiva. E eu me lembro que, ao me deparar com esse gráfico e ler esse estudo pela primeira vez, eu me surpreendi com a clareza de como ele transporta, de como ele demonstra, aliás, a necessidade de se discutir os aspectos que têm maior impacto nos momentos iniciais. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu estou trazendo para vocês o quê? Que, antes de mais nada, tecnicamente falando, sobre como eu vou apresentar o que é o método ou a metodologia PI dos pacotes de entrega integrados, todos temos que entender que as nossas tomadas de decisão no processo de coordenação de projetos no mercado da construção, ele tem uma relação de esforço-efeito no tempo, ou seja, sendo esse tempo as fases ou os fluxos que esse projeto vai ganhando maturidade com o tempo, no sentido de que quanto mais próximo do início as tomadas de decisão, elas tendem a gerar, elas tendem a possibilitar uma capacidade de impactar muito alta, com um custo de mudança no projeto muito baixo. E conforme ela vai avançando, essa curva se inverte, onde a capacidade de impactar é muito baixa, em detrimento de os custos de mudança são muito altos. E as curvas de fase do projeto, seja no método mais tradicional, o método CAD, ou na metodologia BIM, um método um pouco mais moderno, eles tendem a ter que acompanhar as variações dessa curva. No método CAD, você poderia tomar decisões mais táticas ou até mesmo estratégicas dentro de um horizonte mais próximo dos projetos executivos. No método BIM, é recomendado que isso aconteça nas fases iniciais do projeto. Hoje, cada vez mais focado no anteprojeto e sempre buscando antecipar para, quem sabe, na viabilidade no estudo preliminar, temos níveis e requisitos de informações necessários já definidos e delimitados para que a produção do projeto seja mais assertiva. Ou seja, o nosso método PI, ele foi direcionado e construído buscando resolver essa questão. Antecipação das informações, sempre pelo viés do mínimo necessário, no momento oportuno, para garantir o maior impacto, no sentido positivo, na fase adequada, com o menor custo, porque sabíamos que, na necessidade de responder às necessidades da metodologia BIM, essa metodologia, se não obedecesse essa regra, teria problemas em se tornar sustentável. Então, antes de avançarmos para a parte técnica, deixo esse vídeo aqui, essa introdução para esse artigo, para esse capítulo desse artigo da newsletter, que aborda com vocês a questão de o que seria um sistema de gestão de projetos, que é, no caso, o nosso método PI, que traz essa estrutura de pacotes de entrega com o objetivo de responder a esse objetivo do projeto. Então, no próximo vídeo, irei mostrar como que nasceu tecnicamente essa metodologia, os seus passos mais embrionários até o seu horizonte mais evoluído. Obrigado. Como nós iremos abordar tecnicamente o funcionamento do método PI,
os pacotes de entrega integrados, nós primeiro precisamos entender a seguinte questão: sobre quais limitações o nosso processo, ou seja, os nossos processos primários, aqueles que motivam o funcionamento da organização no qual eu trabalho e que necessita ter essas respostas de entrega de projetos atendidas, sobre quais aspectos e quais premissas, quais processos primários ela atua, né? Então eu preciso primeiro contextualizar para vocês. Peço que não se atentem muito à questão de prazos, porque eles variam. Isso daqui são números arredondados para facilitar a compreensão. Então, como nós estamos tratando de processos primários, primeiro, antes para nós caracterizarmos as motivações por trás dessa organização dos pacotes de entrega, primeiro precisamos compreender algumas variáveis. Primeira variável: um processo de incorporação imobiliária, ou seja, construção civil, real estate, ele precisa acontecer dentro de um prazo definido que garanta liquidez para o negócio, e a margem, o retorno, seja suficientemente agradável para que valha a pena construir essa edificação. E como o processo de produção do projeto ele fica contido dentro dessas necessidades, ele fica apertado, ele fica comprimido entre alguns pacotes primários. Quais pacotes primários são esses? No processo de incorporação imobiliária, no incorporação e construção do mercado imobiliário, você tem um processo de incorporação que vai durar ali, se nós estivermos falando de um processo de 40 meses, ele vai durar ali em torno de 6 meses, para que seja liberado o processo de comercialização daquele ativo, ou daquele ativo que vai ser construído, né? Que vai durar ali pelo período restante do processo, do prazo que foi viabilizado inicialmente. Ou seja, se nós estamos falando que o processo de incorporação é 6 meses e foi viabilizado que esse projeto ele vai ser viável em 40 meses, nós estamos dizendo que são 34 meses para a comercialização do ativo, enquanto ele está sendo construído. Qualquer coisa que acontecer entre o processo de incorporação e o término do processo de comercialização fica limitado ao processo de desenvolvimento dos projetos e o processo de execução da obra. Nesse processo de desenvolvimento dos projetos, o projeto de incorporação, na grande maioria das vezes, incorpora o estudo de viabilidade e o estudo preliminar. E essa transição do estudo preliminar para o desenvolvimento do projeto é o primeiro processo de achatamento do prazo para desenvolvimento dos projetos executivos, ou dos projetos necessários para execução, que começam lá no seu anteprojeto, projetos básicos. Não vamos nos apegar aqui a nome de fases, mas eu estou caracterizando para níveis estratégicos de compreensão, e vão ser finalizados lá nos projetos executivos. E em algumas organizações, ainda aqueles projetos que são as bases iniciais para a obra. O status, né, o estado de compartilhamento, que é o liberado obra. Mas nós podemos categorizar aqui, para ficar de mais fácil compreensão, os projetos executivos. Perfeito. Então, se o processo de incorporação ele tem 6 meses e ele vai propiciar que o desenvolvimento dos projetos aconteçam após isso, só que eles não precisam esperar finalizar o processo de incorporação. Então, eles vão acontecer ali na parte intermediária do processo de incorporação, que vai atuar ainda em camadas comerciais, de marketing, lançamento, registros de incorporação, etc. E isso já libera a capacidade de desenvolvimento do projeto nessa organização. Portanto, esse desenvolvimento do projeto, na nossa realidade à época, ele deveria acontecer entre os seus 10 e 12 meses. E nesses 10 e 12 meses, ali teríamos que ter desde o anteprojeto até a finalização dos projetos executivos. Só que aí tem um detalhe: o processo ele não é linear. Portanto, os processos de incorporação não finalizam para que o desenvolvimento do projeto inicie, e o desenvolvimento do projeto não finaliza para que a execução da obra inicie. O que faz com que, em cada região de transição, da incorporação para o desenvolvimento do projeto, da comercialização para a camada dos projetos executivos, do início de obra
para o desenvolvimento do projeto, do avanço das obras nas suas fases mais críticas e a finalização dos projetos, são momentos críticos de transição. E esses momentos críticos continuam até a entrega da obra e também no pós-obra, no processo de transição ali e gestão e administração do ativo. O que acontece que, como a obra é um processo mais crítico e ela delimita o seu início é delimitado no processo de viabilidade, o processo de desenvolvimento de projeto ele fica achatado e ele deve responder às necessidades de execução da obra em momentos em que ainda, se ele não estiver preparado, ele ainda não tem informações suficientes. E, visando responder a essa necessidade, foi necessário agrupar as atividades em pacotes que possibilitassem atender às necessidades da execução da obra, bem como receber as premissas da incorporação e do desenvolvimento do produto nos seus momentos iniciais de maneira lógica e que possibilitasse um fluxo contínuo dentro de uma premissa de engenharia simultânea, ou seja, em que as passagens não ficassem tão tradicionais, tão hierarquizadas, e que a captação das informações pudessem obedecer o sentido de qual é o mínimo necessário para que o próximo pacotinho de processos possa continuar na esteira de produção. Perfeito? Então, quando nós procuramos desenvolver algum método para fazer o fluxograma e os cronogramas de projeto e organizar as atividades dos participantes, projetistas, consultores e a própria equipe de coordenação, nós estávamos buscando responder às necessidades desses conflitos, que hoje nós chamamos dos pacotes de integração. Inicialmente, quando elaboramos os primeiros fluxogramas, nós utilizamos um software até engraçado, que é o software, o Draw.io. Eu até sincronizei ele aqui com o Miro, é uma funcionalidade interessante do Miro, poder sincronizar com o Draw.io, que é um software gratuito também, assim como... Aliás, ele é gratuito por inteiro, diferentemente do Miro. E nele, qual era a primeira necessidade que a gente estava buscando responder ali? Qual era a compreensão lógica e funcional daquela edificação, no caso que nós estávamos projetando? Então, primeiro, eu precisava entender como que os participantes eram distribuídos nas áreas, nos níveis desse projeto, e quais eram os pontos críticos. E o objetivo era buscar mapear como esses pontos críticos interligavam a necessidade de participação de cada um dessas partes interessadas, no caso aqui, as disciplinas do projeto. Então, era necessário que o fluxo de projeto atendesse às necessidades das áreas dessas edificações, dos níveis, pelos seus pontos críticos, com as disciplinas que estavam participando. Então, algumas coisas ficam claras. O projeto de arquitetura participa em todos os níveis, o de estrutura também, o de instalações, digamos, básicas ou instalações principais também, mas algumas disciplinas, alguns agentes participam em algumas camadas do projeto e em outras não. O que já nos dá uma ideia de que era possível hierarquizar o fluxo de projeto por pacotes direcionados a melhor funcionamento para cada projetista, para cada etapa da coordenação. Dentro dessa lógica, foi elaborado um primeiro fluxo ali para os projetos executivos. E olha para vocês interpretarem, olha para vocês enxergarem aqui como era interessante. Como ainda não se tinha a clareza, estou falando aqui de 2018, 2019, de como seriam esses pacotes, as atividades foram orientadas pelas disciplinas. Então, a disciplina em si era um pacote por si só, sem nenhuma divisão clara sobre o que era os níveis do projeto, mas um agrupamento lógico que até hoje para alguma dessas questões se mantém. E as tarefas da coordenação não atuavam em todas as camadas. Então, no fluxo inicial, nós tínhamos ali o quê? 1, 2, 3, 4, 5 etapas de compatibilização, sem nenhum agrupamento de liberação da equipe de coordenação, mas com uma tentativa objetiva do quê? De propiciar o funcionamento desse fluxo de projeto por uma ótica de que
só iriam participar em certas etapas do projeto aqueles que tinham necessidade. Então, se é possível perceber, uma camada muito lógica de acústica, vedação e estrutura, junto com a arquitetura nessa camada inicial, com alguma necessidade de revisão após essa primeira compatibilização, distribuindo para os projetos de instalação. Mas ainda os níveis aqui eram camadas bem intangíveis desse fluxo de processo. Ele funcionou inicialmente como uma tentativa de validar um fluxo lógico, mas ele não atendeu à premissa das entregas. Por quê? Porque nos faltava a compreensão ou a busca por entender qual era a lógica do funcionamento de entrega de cada agente. E até a pergunta se nós precisávamos entender realmente a lógica de produção da tarefa de cada agente que participa do projeto, de cada projetista. E é aí que, em busca dessas respostas, nós conseguimos alcançar níveis do fluxo mais orientados ao objetivo do projeto, que era garantir aquelas entregas dos pacotes de integração, dos pacotes de transição. Perfeito? E nessa busca, nós tivemos que recorrer ao fluxo de valor, a metodologia Lean, né? A fluxos ágeis, para compreender como cada agente, seja ele um projetista, seja ele uma equipe de coordenação, uma equipe de compatibilização, atua dentro de um fluxo de um projeto. Então, primeira coisa, antes de nós transformarmos aquela metodologia que tinha os pacotezinhos de disciplina e entregas objetivas para pacotes de entrega consolidados, nós primeiro precisamos responder a seguinte questão. Quando eu peço a entrega de informações, sejam elas documentos, modelos, isso traduzido em projetos, em memoriais, para um agente, um relatório, para um agente que participa desse projeto, para uma parte interessada, o que significa aquele pedido? Ele, por definição, ele não significa o tempo de produção daquela tarefa. Ele significa que, dentro daquele pedido, aquele agente vai ter várias camadas para produzir aquela entrega. E recorrendo ao Lean, ao fluxo de valor, nós conseguimos traduzir essa questão. Então, por exemplo, se eu sou um projetista e eu recebo a solicitação de uma entrega por parte de uma coordenação do meu contratante, eu, independente de como o meu escritório, o nível de organização do meu escritório, eu vou ter que atuar em algumas camadas para produzir e entregar essa informação. Eu necessitarei de um tempo de processamento interno, sendo o tempo de processamento, tempo gasto na realização das atividades sem grandes interrupções de espera. Por exemplo, operar um software, sobrepor as bases, um tempo de sistema, dependendo para alguns tipos de projetista, a renderização, a uma simulação estrutural, a uma simulação energética, a uma simulação de eficiência dentro dos softwares de processamento dessas informações. Um tempo de transição, que geralmente esse tempo de transição envolve rotinas internas dos escritórios de projetos para fazer a conferência do projeto, controle de qualidade do projeto interno, revisão interna, né? Ou seja, é o tempo entre o processamento, o sistema interno, mais transição para aquilo andar dentro dos fluxos de produção interno. Isso não é gestão tradicional, não é PMBOK, isso é gestão ágil. E depois, no final, um tempo de entrega, que é o quê? É materializar aquela informação produzida no sistema do contratante, no seu CDE, no seu GED. Ou seja, ele teria que promover o estudo daquele prazo dentro daquele pacote que a coordenação pediu, considerando todas essas subcaixinhas do processo. Isso nos faz perceber que, quando nós montamos um fluxograma ou um cronograma, nós não estamos pedindo um prazo definido para a produção da informação. Nós estamos pedindo um prazo que agrupa todas essas atividades em sequência dentro da organização daquele projetista ou daquele consultor. Isso fez com que nós percebemos que aquele primeiro fluxograma inicialmente definido não atenderia essas necessidades. E aí foi que aquele primeiro fluxograma evoluiu para o terceiro.